Hello, oitavo ano. How are you? Então, turma, hoje nós vamos falar sobre a parte de gramática da unidade 1 da nossa apostila 2, tá? Então, semana passada eu pedi para vocês copiarem essa matéria no caderno, ok? Então, agora vocês vão acompanhar essa explicação comigo, tá? Então, olha só. Essa matéria vai falar sobre o Simple Future, ok? Então, até o ano passado, a gente já tinha visto presente e passado. Agora, nós vamos começar a falar do futuro, tá? E um dos tempos que a gente tem no futuro é o Simple Future, que seria o quê? O futuro do presente na nossa língua portuguesa, né? Se eu falar eu amarei, eu correrei, né? É o futuro do presente na nossa língua portuguesa, tá? Toda vez que eu falar para vocês Simple Future, vai ter que usar o will, tá? Ele que vai indicar que a sua frase está no futuro. Você também pode encontrar assim, ó, vírgula LL, tá? Que é o quê? A forma abreviada, tá legal? O will ou apóstrofo LL é a forma abreviada de will, tá legal? Então, na forma afirmativa, o que vai acontecer? Eu vou usar o will e o verbo. O verbo sempre na forma normal, gente. Esse tempo verbal é um dos tempos verbais mais simples que tem. Por quê? O verbo que vai acompanhar o will nunca vai mudar. Ele vai estar sempre na forma normal. Então, quem vai indicar que esse verbo está no futuro é o will que vai estar na frente dele. Tá? Então, toda vez que você quiser falar de uma frase no futuro, vai colocar o will e o verbo na forma normal, tá? Olha o exemplo que eu coloquei aí, ó. The boy will travel to Rio. O menino viajará para o Rio. Então, olha só, o will e o verbo travel, sem nenhuma mudança, tá? Na forma negativa, eu posso usar o will not, ou então eu posso abreviar won't. E depois o verbo. Olha só, na afirmativa o will e o verbo ficam juntos, e na negativa o want ou will not e o verbo ficam juntos, um do lado do outro, tá? Então na negativa tanto faz eu colocar o will not quanto o want, tá? Verbo sempre na forma normal. Então olha o exemplo. The boy will not travel to Rio, tá? Então eu falei, o menino não viajará para o Rio, né? Aí embaixo vocês vão ver que eu também posso usar o want, que é a forma contrária, tá? Na forma interrogativa, a gente tira o will do lado do verbo e põe ele na frente do sujeito. Esse momento é o único momento onde eles se separam. Ó, o will vai ficar antes do sujeito e o verbo vai ficar depois do sujeito, tá? Mas o verbo sempre na forma normal, tá legal? Então, olha o exemplo que eu coloquei. Will the boy travel to Rio? O menino viajará para o Rio? Então, olha só, o will ficou na frente e o verbo continuou lá depois do sujeito. Notem que em nenhuma delas o verbo vai mudar, tá, gente? Então, toda vez que você quiser falar de Simple Future, você vai ter que usar o will independente do tipo de frase. Se é afirmativa, negativa ou interrogativa, tá? A abreviação de will é esse apóstrofo LL e a abreviação de will not é o want, tá? Depois, a letra D. Simple Future with Short Answer. Quando eu falo Short Answer, é para dar resposta curta, ou seja, para responder sim ou não. Quando é que você vai responder sim ou não? Quando a minha pergunta começar direto com will, eu não tiver nenhuma palavra interrogativa na frente. Quando a minha pergunta começar direto com will, é porque vai ter que responder sim ou não. E aí, como que você responde? Primeiro você diz se é yes or no, se é sim ou não. Depois o sujeito, lembrando sempre que o sujeito é em forma de pronome, né? He, she, it, you, they, I, depende de quem que você vai estar falando, tá? Aí depois do sujeito, você vai colocar o will, se for yes, ou want, se for no. Pronto, acabou aqui sua resposta curta, tá? Outra coisa que é muito importante, você vai usar o will para todas as pessoas. Não interessa se é singular ou se é plural. O will, ele é usado para todas as pessoas, para todos os tipos de sujeito, tá?
Então, melhor ainda, porque você não precisa nem ficar sabendo, nem se preocupar se é singular ou plural, para poder ver qual auxiliar que vai usar. Não, o will, ele é usado para todas, tá bom? Depois, aí olha o exemplo que eu dei aí, ó. Will you travel to Rio? Você vai viajar para o Rio? Olha que eu comecei a pergunta com will. Então, eu coloquei yes, I will, ou no, I want. Ou então, yes, we will, ou no, we want. Por que quando eu pergunto com you, eu posso responder I ou we? I, se esse you for você. O we, se esse you for vocês. Tá? Depois, will the boys play soccer on weekend? Os meninos jogarão futebol no final de semana? Yes, they will, ou então no, they won't. Por que eu usei o they? Porque eu estou falando do the boys, os meninos. Tá legal? Então é isso que vocês vão fazer. Toda vez que a minha pergunta começar com will é para responder sim ou não. Então primeiro põe se é yes or no, o sujeito em forma de pronome, o will se é yes, o want se for no. Acabou, não vai colocar mais nada depois. Tá? E simple filter with word question. Quando a gente faz perguntas com word question. O que é o word question? Quando a gente usa palavra interrogativa. Que palavras interrogativas são essas? O what, o where, o am, who, why, tá? Então essas são palavras interrogativas. Quem, como, onde, por quê. Isso que são palavras interrogativas, tá? E aí, se tiver uma palavra interrogativa, aí ela vai ter que vir ainda na frente do will, tá? E quando eu tenho uma palavra interrogativa, né, eu não posso responder sim ou não mais. Aí você tem que dar a informação que a pessoa está pedindo. Então, olha o exemplo que está aqui, ó. What will you do next weekend? Olha a ordem. What, word question. Depois eu ponho will. Depois eu ponho o sujeito. No caso aí foi you. Depois eu ponho o verbo. No caso aí foi o do. E depois o complemento, next weekend. Então, quando você tiver que fazer uma pergunta com word question, é só você seguir essa ordem aqui, gente. Aí vocês não tem como errar, tá? O que tem que vir primeiro? A word question, depois o will, depois o sujeito, o verbo e o complemento. Pronto. Seguiu essa ordem, não tem como errar, tá? E aí, na hora de responder, você tem que responder de acordo com a pergunta. Nesse caso aqui, perguntou: What will you do next weekend? O que você fará no próximo final de semana? Aí você tem que dizer o que você fará. Por exemplo, I will go to the shopping. Eu irei ao shopping. I will travel to Rio. Eu viajarei para o Rio. E lembrando, se a pergunta foi feita no futuro, você tem que responder no futuro, né? Então, I will travel. Eu viajarei. Não pode esquecer, tá bom? E por último, na letra F, né, tem o there to be, present, past and future. Então, nós já vimos o there to be no presente, que é o there is ou there are, né? O there is para singular, o there are para plural, ok? Então, tem there is para forma tem a forma afirmativa, negativa e interrogativa. O passado, a gente tem there was e there were. There was para singular, there were para plural. O futuro, só existe uma maneira de fazer o there to be. Você vai colocar there will be. Ele serve tanto para singular quanto para plural, tá? Aí na negativa, você vai colocar there will not be ou there won't be. E se for pergunta, é só o will que vai na frente, igual a gente faz aqui, ó. É só o will que vai na frente. Aí vai ficar will there be, ok? Então, o futuro, ele vai ter a mesma forma para o singular, para o plural. A única coisa, você tem que ver o tipo de frase para saber se vai usar na forma negativa, interrogativa ou afirmativa, tá? E como aqui a gente já eu coloquei os três, presente, passado e futuro, né? Então, o que vocês vão ter que prestar atenção? Para saber qual tempo que vai usar, é o quê? Olha na frase, tá? Se a frase está mostrando uma palavra, por exemplo, se eu colocar na frase today, hoje, então você vai ter que colocar no presente. Se eu falar yesterday, eu estou falando ontem, aí você vai usar no passado.
né? E se eu falar, por exemplo, tomorrow, amanhã, aí você vai usar no futuro. Então, se eu der um exercício para vocês, use o there to be na forma correta, ou seja, para saber se é presente, passado ou futuro, aí você vai ter que ler a frase toda, tá? Porque vai ter alguma palavrinha lá indicando para vocês se está no presente, se está no passado, se está no futuro. Se tiver no presente, você tem que ver, aí sim tem que ver se é singular ou plural. Se tiver no passado, você também tem que ver se está no singular ou no plural. Agora, se tiver no futuro, só existe o there will be, né? E também, claro, o tipo de frase. Tá legal? Então é só prestar atenção. Mas o mais importante é que vocês entendam que se vai usar o simple filter, tem que usar o will, tá? É ele que vai indicar que a frase está no futuro. Ele que é o auxiliar do futuro. Então, se você quer escrever no futuro e esquecer o will, vai estar errado, tá? E o verbo que acompanhar, ele vai estar sempre na forma normal, ok? Então, eu já volto fazendo um outro vídeo sobre os exercícios que nós vamos fazer, ok? Bye, bye!